A minha ideia é ter performance do corpo e da mente. Qual que é o básico? Aí o básico da performance, que vamos dizer, o básico de fitness. Né? Fitness não é o barriga de tanquinho ou ser um atleta. Né? Fitness é ter um corpo e uma mente que são capazes de enfrentar desafios desafiadores e se recuperar rápido. Né? Seja um desafio mental ou um desafio físico. Qual que é o básico da performance? Na alimentação é apenas a alimentação natural. Né? Aqui aí eu estou falando de um passo mais para frente. A minha alimentação é natural, eu sei o que isso significa. Eu sei que é alimento processado, eu sei o que é alimento ultraprocessado e eu não como mais essas coisas. Eu como alimentação natural. Se eu faço jejum, se eu não estou fazendo jejum, agora é outra conversa. Mas a minha alimentação é natural. Eu faço treino de força. Eu durmo que nem se fosse a minha profissão. Não é como se eu fosse pago para isso. E aí eu pratico qualquer prática de mindfulness, que pode ser yoga, pode ser meditação, pode ser tai chi, pode ser qigong, qualquer prática de presente. Essa é outro ângulo de olhar para o básico bem feito, mas através da lente de performance e de fitness, de alto desempenho. Né? Não é apenas eu estar num mínimo de saúde, eu vou estar num alto desempenho. Então eu vou pensar, alimentação natural, eu preciso entender o que isso significa e saber como executar esse negócio. Treino de força, dormir como se eu fosse pago para isso e alguma prática de mindfulness que pode ser a mesma meditação, de aí 20 minutos no dia, ou pode ser uma prática de yoga, ou pode ser uma prática de tai chi, ou pode ser uma prática de qigong, alguma prática que eu me traga pro presente. Essa é outra forma de olhar para o básico bem feito para um ângulo um pouco diferente. E aí tem todo um mapa que eu gosto de trabalhar. Deixa eu trazer esse mapa aqui rapidinho. Esse aqui é o mapa completo, para mim, do desenvolvimento holístico do corpo. E daqui sai todas as ações, o básico e o avançado. E aqui sai a conversa mais personalizada. Porque no final das contas, eu posso falar para você, o básico bem feito é mais água, jejum, mais caminhada, menos tempo sentado, né? Dormir 8 horas, meditação de 5 minutos, fazer aquele pacote, né? Ou pacote performance, que é alimentação natural, treino de força, dormir 8 horas regulares cedo e meditação por 20 minutos, te dá aquele pacote. Mas ainda assim você fala, beleza, eu entendo, mas tem algumas dessas coisas eu tenho bastante resistência. E ali a gente começa um caminho mais personalizado, que é olhar todos os passos da trajetória e ver qual é o primeiro passo que você se sente mais aberto em tentar. Mais, beleza. Aquele lá na frente ainda não, mas esse aqui eu consigo fazer. Né? Então aqui a gente precisa do mapa inteiro. E o mapa eu vejo como se fossem faixas de arte marcial. Né? Quando você entra, sei lá, começa a treinar karatê, você começa na faixa branca. E na faixa branca tem coisas que você aprende, que são as mais básicas, e tem coisas que você não aprende, e isso é de propósito. Né? Você não aprende a voadeira, o salto mortal, porque se você tentar antes de fazer o básico, você não vai conseguir. Só quando você vai chegando lá na faixa marrom, na faixa preta, aí você não aprende as coisas que você já aprendeu, mas você aprende as coisas que saem delas, né? Esse slide aqui, ele tem para mim da faixa branca até a faixa preta da saúde holística, né? Na faixa branca tem toma mais água, faz jejum e caminha mais. Se eu não sei por onde começar, eu perdi todo o fio da meada da saúde, eu nunca cuidei, não sei nem por onde começar, eu vou olhar para um desses três. Tem algum deles que eu não faço? Esse vai ser o meu primeiro passo. Ou vai ser tomar mais água, ou vai fazer 12 horas até 16 horas de jejum, ou caminhar mais até eu chegar em 7.500 passos por dia. Né? Ali eu começo. Aí, quando eu terminei essas coisas, eu saí da faixa branca e fui para a faixa amarela. Na faixa amarela, a gente começa a trabalhar na alimentação. Aqui, a gente começa a aumentar a comida natural, aumentar proteína e fibras,
né, que é a semana 2 do Plenitude. Depois a gente começa a diminuir os ultraprocessados, a gente começa a aprender o que é um ultraprocessado, o que é um açúcar adicionado, como que eu identifico essas coisas, começa a diminuir essas coisas. Isso faz parte da faixa amarela também. Aí, na faixa amarela, tá também comer quando eu tenho fome física, entender a diferença entre fome física e fome emocional, né? E terminar de comer quando eu tô saciado, e não quando eu tô... como é que fala? Stuffed, empanturrado. Né? Aqui são várias coisas na alimentação já. Né? Primeiro, adicionar mais do bom, adicionar mais proteína e fibras. Depois, diminuir açúcar adicionado, diminuir ultraprocessado. Né? Depois, comer quando eu tenho fome física, aprender a identificar isso, a diferença de fome física e fome emocional. Depois, não comer demais, né? Terminar quando eu estou saciado, não quando eu estou empanturrado. Qual que é deles? Eu faço todos os 4, eu faço um deles, por qual que eu começo, aí vai o teu caminho de individualização desse negócio. Qual desses pontos eu ainda não pratico e que vai ser mais fácil eu começar a fazer? Ah, beleza, vai ser proteína. Ou você começar a aumentar mais legume. Ah, beleza. Vou trabalhar nisso aqui. Estou trabalhando na minha faixa amarela. Né? Depois que eu trabalhei um pouco em cada um deles, aí eu vou para a faixa laranja. A faixa laranja é eu me mexer com mais frequência, então ficar menos sentado, em alta e baixa intensidade. Né? Então, aquela caminhada que eu comecei na faixa branca, agora eu vou aumentar ela. Se na faixa branca eu trabalhei até 3 mil, 5 mil passos, ou não tinha uma meta, agora eu vou ter uma meta. Mas aqui eu vou começar o treino de força também. Mas se eu não estou pronto para o treino de força ainda, eu vou começar com uma prática de esporte que eu gosto. Talvez eu vou sair para correr, talvez eu vou jogar tênis, talvez eu vou começar a fazer natação, talvez eu vou praticar uma dança. Eu vou me envolver com o exercício físico. Tanto o de baixa intensidade, a caminhada, coisa devagar, quanto o de alta intensidade, a dança, o esporte, o treino de força. Eu vou me envolver com o exercício. Né? Até eu chegar num momento que eu estou trabalhando um treino de força. De novo, aqui tem várias coisas para a gente fazer. Eu vou ver qual delas eu não faço e a primeira que eu vou começar a fazer. A primeira que está mais ao meu alcance. Depois que eu passei alguns meses na faixa laranja, eu vou para a faixa vermelha. Aqui a gente começa a trabalhar mente e emoções. Eu preciso começar a entender como a minha mente funciona. Eu preciso entender que eu tenho pensamentos, que a mente tem um mecanismo de trazer pensamentos que são ecos do passado, que eles não são verdade e que eles não estão ditando a minha vida. Eu preciso começar a observar esses caras. Entender como a mente funciona. Eu faço isso com meditação, né? Mas eu também preciso entender as minhas emoções, para que eu eu tenha menos impulso, para que eu me sabote menos, tanto no exercício, quanto na alimentação, quanto no sono. Eu preciso começar a entender quais são as minhas principais as emoções que mais me engatilham. Eu preciso fazer esse trabalho emocional que tem muito a ver com o trabalho de meditação e o trabalho de maturidade emocional. Né? Começo com a meditação. Aí eu vou começar a fazer talvez uma escrita expressiva, outra vez a investigação de emoções, ou talvez trabalhe com terapia, inclusive. Né? Eu preciso começar a entender o que são pensamentos, o que são emoções e me desidentificar do ego. Né? Começar a ter mais controle sobre a mudança do meu comportamento, ao invés de estar à mercê dos meus pensamentos. Né? Esse é o trabalho da faixa vermelha. Ele pode levar bastante tempo. Depois dele, eu vou para a faixa roxa, que é onde eu começo a dormir mais cedo, a dormir às 7 a 8 horas e no mesmo dia, no mesmo horário, todos os dias. Né? Outro é um projeto. Não é um trabalho, esse que eu vou fazer essa semana. Não, é um projeto. Né? E aí, tem por onde que eu começo? Dormindo mais cedo, dormindo no mesmo horário, depende do que parece mais fácil para eu começar agora. Né? Esse é o trabalho da faixa roxa. Aí depois tem a faixa azul, que é eu começar a trabalhar com a saúde do meu intestino e dos ritmos da minha vida. Eu começo a aplicar todas as coisas que eu já apliquei, mas agora coloco em ritmo. Eu coloco tudo de acordo com o ritmo circadiano. Eu saio de manhã para pegar mais o horário do sol. Eu faço exercício
no mesmo horário, as refeições no mesmo horário. Eu tenho horários para trabalhar e horários para não trabalhar, horários de autoestímulo, eu começo a criar ritmos. Eu tenho uma rotina matinal e eu tenho um ritual e um ritual noturno. Eu começo a prestar atenção nas toxinas, nos tipos de alimentos que são naturais, que são saudáveis, mas que me deixam um pouco mais inchado, nas coisas que funcionam melhor para mim. Se o meu corpo é o corpo de uma mulher, eu começo a entender o ciclo menstrual, eu começo a entender a menopausa, dependendo da fase da vida que eu estou funcionando, e como eu moldo o meu estilo de vida com ritmo, de acordo com o ritmo do meu corpo. Esse é o trabalho da faixa azul. Aí tem aquele azul esverdeado ali, que tem a ver com conexões sociais. Porque no final das contas, o ponto que mais influencia a longevidade é a qualidade e a profundidade das tuas conexões com outros seres humanos. Então não adianta eu ser o cara biohacker, fazer todos os suplementos, fazer todos os exercícios, mas ser uma pessoa que vive em solidão. Porque aí a inflamação do corpo aumenta muito e eu morro mais cedo, né? Eu sofro mais na vida. Então ali aquela azul esverdeado tem a ver a passar a nutrir mais qualidade em relações com seres humanos. Eu participar de comunidades, eu contribuir com outras pessoas. O meu trabalho não é um trabalho que não tem um propósito, é um trabalho que contribui com outras pessoas. Eu tenho um círculo de pessoas pequenas com as quais eu crio intimidade, com as quais eu crio lealdade, confiança, eu crio aquela relação que é amor e perdão. Eu perdoo as pessoas da minha vida, eu começo a trabalhar na qualidade e na profundidade das minhas relações humanas. Aí tem a faixa verde, que tem a ver a estar mais, a moldar o meu ambiente. Especialmente em estar mais em contato com a natureza e ter menos componentes químicos que disturbam o meu, ou perturbam o meu ambiente. Aqui é o momento de eu tirar os plásticos de casa e colocar o vidro, por exemplo. Aqui é o momento de eu tirar os perfumes e os desodorantes cheios de fragrância tóxica e transformar essas coisas em coisas naturais. De mudar os produtos de limpeza de casa e trazer produtos naturais, de mudar os produtos que eu uso para lavar roupa, que começam a mudar o meu sistema hormonal e trazer produtos mais naturais, porque os normais são tóxicos. É ali que eu trago a minha atenção, né? Aí tem a faixa marrom, que é de cultivar uma prática espiritual. E essa prática espiritual ela vai ser uma coisa bem íntima e individual de cada pessoa. Para algumas pessoas vai ser uma tradição, né? E sei lá, ela vai ter uma religião e essa religião ela vai praticar, vai para uma igreja com um templo, ela vai fazer esse trabalho. Outras pessoas, como eu, é um trabalho de exploração. Vai ter vários. Você vai para ler os textos antigos, você vai buscar professores, você vai buscar diferentes traduções, mas vai buscar entender o que é isso aqui, né? O que é a vida, o que somos nós e o que a gente está fazendo isso. Que as pessoas que têm práticas espirituais, elas também têm uma longevidade muito maior porque elas veem significado nos seus desafios de vida. Elas não ficam sofrendo com coisas. Elas não se perdem em vícios tanto quanto as pessoas que não têm práticas ou visões espirituais. E a faixa preta é o desaprender de tudo isso. Primeiro você aprendeu todos os hábitos e todas as estruturas. A faixa preta você desaprende e cria as tuas próprias regras. Aqui é a faixa do Bruce Lee, né? Que você aprende todas as coisas e depois chega um momento em que você descobre qual que é a verdade para você. Só depois que você aprendeu tudo, você tem o direito de desaprender e guiar todas as situações de um ponto bem intuitivo. Então, na faixa preta, você desiste de todas as expectativas sociais. O que as pessoas dizem que é certo, o que as pessoas dizem que é errado, o que elas esperam de você, o que é uma pessoa boa, o que é uma pessoa ruim, o que é uma pessoa saudável, o que uma pessoa não é, o que é uma pessoa bonita, o que é uma pessoa feia. Você desiste de todas essas expectativas e esses conceitos externos. Você se desapega de todos os resultados, de todas as expectativas de resultados. Você desapega de todas as coisas
externas. E você continuamente busca a tua autoinvestigação e educação. Dali para frente você cria suas próprias regras. Porque você aprendeu tudo que você tinha para aprender para te levar a um ponto em que você tenha o poder de decidir o que é certo e o que é bom para você. Né? Esse para mim é o caminho holístico inteiro. Não quer dizer que você necessariamente precisa começar pela faixa branca. Né? Especialmente alguém que já está nesse caminho faz um tempo. Se a gente pegar uma pessoa que entrou na mentoria hoje, nunca fez plenitude nem nada, a gente vai começar pela faixa branca com ela. Por isso que o plenitude começa lá. Né? Mas a gente já está nesse caminho há bastante tempo, a gente já começa a ver, beleza, peraí, nesse momento eu tenho um pé na faixa roxa e um pé na faixa amarela. Né? Porque ainda que eu preciso diminuir o meu consumo de açúcar adicionado, não estou nem prestando atenção nisso, essa faixa amarela, eu sei que o sono para mim está sendo o principal ponto, a principal conta que eu estou pagando e eu estou na hora de trabalhar esse negócio. Então eu vou ter um pé aqui e um pé ali. Né? Eu não preciso trabalhar nessas coisas de uma ordem necessária. A ideia é ver isso aqui tudo, entender o que é mais fundamental e o que é menos. Se eu não sei nem por onde começar, eu vou sempre para a faixa mais baixa, porque essas são coisas mais fundamentais e mais fáceis. Mas no final é uma intersecção das coisas que funcionam e nas coisas que eu me sinto preparado a fazer, ou preparada a fazer. Né? Então talvez eu esteja trabalhando num hábito na faixa amarela e em outro hábito da faixa verde, por exemplo. Porque agora eu entendo, eu sei que essas coisas são importantes para mim e eu me sinto preparado para fazer essas duas. Então é ali que aí eu decido o que é o meu básico bem feito. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento. O que eu quero é que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify.